Queria dizer para vocês que a ciência, ela não está em guerra com o cristianismo. Não existe guerra entre elas. O que existe são pessoas que não aceitam as verdades do Evangelho. Fala galera do canal Cultura Reformada, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso canal. Não é inscrito, se inscreve, aproveita aí, marca o sininho das notificações, beleza? Dessa vez estamos aí iniciando, na verdade, uma playlist nova no canal, que é a playlist Podcast. E vamos dar início justamente, né, com um físico, cara. Então isso é muito bom. Eu queria apresentar então aqui, tá? O Wesley Rocha, é isso mesmo? Isso mesmo. Possui graduação em licenciatura em Física, no caso, mestrado e doutorado em Física da Matéria Condensada pela Universidade Federal de Alagoas e pós-doutorado na Universidade Autônoma de Madrid, Espanha. Então, temos uma pessoa aí que tem muito conhecimento, que vai nos ajudar bastante a compreender algumas questões aí, não é? E também desmistificar muitas dúvidas que acontecem aí na internet também. Tem muita gente falando muita coisa, muita abobrinha. E é importante que nós cristãos tenhamos consciência do que é ciência de verdade, não é? E então, não é, de alguma maneira, possamos aprender de verdade, não é? E desmistificar tudo isso para glorificar a Deus também. Não é? Como cristãos, temos que aprender realmente a usar tudo o que o Senhor nos deu aí para a sua glória. Por isso, seja muito bem-vindo aí, Wesley. Obrigado, Ademir. Muito obrigado pelo convite. Sinto aqui agradecido por estar contigo aqui, utilizar um pouco de uma vocação que Deus nos deu, que é a ciência, e estar utilizando aqui para glorificar Ele, né? Demonstrar que Ele é grande por meio de uma atividade que a gente faz. Muito bem. Então fica à vontade, vai ser um bate-papo legal aqui, beleza? Com o irmão. Vou fazer muita pergunta legal aqui para os irmãos também. Não se sinta pressionado, né? Não é um momento nem um acadêmico. Pouquinho, né? Nem um pouquinho, né? É bate-papo, né? Bate-papo. O Ademir só me mandou umas 300 perguntas pelo WhatsApp já, e aí ele... Falei, calma, Ademir, calma, que o podcast deve ser de 1 hora só. Vamos lá. Então, assim, eu queria começar, meu irmão, perguntando sobre um pouquinho da sua experiência, não é, com a universidade. Como que é? Porque tem muitos jovens que estão realmente interessados em ingressar também em alguma área científica, não é? E é bom falar um pouco sobre isso. Da minha experiência, assim, contando como eu cheguei na universidade ou já como professor? Quando você estava cursando ainda, estava aprendendo. Então, eu comecei a entrar na faculdade no ano 2004, lá na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista. E curioso, né? Porque eu queria fazer matemática. Queria fazer porque eu gosto muito de matemática. Mas só que a matemática ela não me dava uma oportunidade de conseguir assim entender a natureza por meio dela. A gente consegue entender muita coisa por meio da matemática. Mas, por exemplo, quando eu via os fenômenos naturais, as forças, tudo acontecendo, eu dizia, nossa, eu quero utilizar essa roupa aqui, essa linguagem da matemática para conseguir entender isso. E a partir daí, aí no dia, prestei o vestibular prestei o vestibular para física e ingressamos aí, começamos em 2004. E uma coisa que me chamou a atenção é que o curso de física ele dava a oportunidade de fazer mestrado. Eu da matemática lá não, o cara já ia direto no ensino médio da aula. Só que eu tinha vontade, né? Tinha aquele desejo de querer fazer coisas mais, de estudar, de aprofundar nos estudos. Aí dessa maneira, eu fiz física, já era apaixonado por ciência, e eu vou abrir um parênteses aqui, não sei se todo mundo já assistiu, é um filme antigo. O título em português é O Céu de Outubro. Retrata um jovem lá dos Estados Unidos que trabalhava numa cidade bem pequena, de mineração de carvão. Já assistiu? E ele ficava vendo ali, estudando, a professora incentivando, dando livro para matemática, só que o pai dele queria que ele fosse minerador. Todo mundo ia ser minerador. Mas ele viu o Sputnik passando. E aquilo foi aflorando nele a questão do desejo científico. E eu assisti esse filme, eu acho que eu tinha uns 13 anos de idade. E aquilo ali ficou na minha cabeça a questão da perseverança no meio da ciência. Perseverança em você... perseverança em buscar uma coisa que você quer fazer, que vai lhe deixar feliz, que você é apaixonado. E aí eu falei, rapaz, eu gosto da física, então... Aí eu comecei. Vim para aqui para Alagoas, cheguei aqui em 2008, nessa terra, um baiano aqui em Alagoas. Terminei o meu mestrado, aí fui pro doutorado em 2010. No doutorado surgiu a oportunidade de fazer o doutorado de sanduíche. E aí eu passei 1 ano e meio em Madrid, né?
Fiz lá, e aí quando retornei, terminei em 2014. E em 2014, retornei de novo lá para a mesma universidade, passei 2 anos fazendo pós-doc. E durante todo esse processo, uma coisa que eu falo para minha esposa é: Deus foi permitindo que eu fosse crescendo academicamente falando. Mas cada uma dessas viagens, até retornar aqui para o Brasil em 2016, eu tive muito crescimento teológico. Deus teve muita misericórdia de mim, de demonstrar quem Ele é também através das experiências que eu passei. E hoje, quando eu vejo um jovem entrando na faculdade, a gente tem um padrão diferente, Ademir, da juventude de hoje. Alguns são reducionistas demais, outros, né, já tem uma disseminação muito grande, talvez você vai comentar aí ao longo sobre teoria da conspiração. Mas só que o que eu vejo é que o jovem, logo quando ele entra na universidade, ele vê ali o professor como uma referência muito grande. E se ele não tiver um preparo antes de entrar na universidade, ele vai acabar seguindo aquele professor. Vou dar um exemplo. Por exemplo, ele chega lá, conhece um professor que tem esse perfil que eu tenho, que estudou fora, tem publicação. Aí ele vê, não, tudo que esse cara fez na academia tá bom, olha só como ele se deu bem aí e tudo mais. E ele começa a trazer aquilo da vida acadêmica, do que o professor faz lá, para a vida pessoal, como conselhos. Os conselhos sobre ciência, conselhos sobre viver, conselhos sobre religião, sobre fé. E esses jovens começam a seguir esses homens e de repente entra crente na universidade, entra cristão, e por falta de um treinamento, eu vou dizer assim, talvez não seria a palavra, mas por falta de uma insistência na cosmovisão cristã e cristã científica, eles acabam sucumbindo ali na universidade. Então já vem basicamente de berço, né? Porque se não há essa estrutura em casa, por exemplo, vou analisar bem o sistema de escola pública, por exemplo, você vai sendo preparado para isso, para você realmente endeusificar um professor desde cedo. Né? Então, até com criança mesmo, vai para a escola pública, a criança volta e fala, mas a tia falou assim, assim, assado. Então, existe realmente um tipo de preparo já, primeiro pela omissão de muitos pais, e também porque, basicamente, a rede de ensino do Brasil, essa educação compulsória, ajuda realmente a pessoa a focar no professor como sendo uma referência quase que absoluta. Quase que absoluta, né? E a questão, também, tem um caso interessante. Quando eu cheguei para fazer o doutorado de sanduíche na Espanha, eu saí por um programa que foi por um programa brasileiro, né? E aí eu tratando com a técnica da CAPES, né? Que quando você sai, quando eu chego lá, eu tinha que passar diversas documentações, né? O carimbo de visto, o ticket de viagem. E aí eu tratando com ela, tudo lá, tinha que abrir conta e passar para ela. Então a gente passou, assim, 1 mês e meio trocando e-mails, né? Ela mandando e-mail, respondendo, mandando documentação. Aí um dia ela me manda um e-mail do e-mail pessoal dela, dizendo assim: Wesley, eu vi que tem um versículo bíblico aí no seu e-mail. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu lembro até assim que ela disse assim: me desculpe por estar sendo assim pessoal, mas eu queria te perguntar, como que você está fazendo doutorado e ainda continua guardando a fé? Só que ela escreveu isso, não escreveu mais nada. Aí eu não respondi assim, eu falei, não, eu quero saber por que ela está me perguntando isso. Então, indaguei ela assim, qual é a razão por que ela estava perguntando o que estava acontecendo. E aí ela me manda um outro e-mail e diz assim: meu filho começou a fazer engenharia elétrica na UNB e está no 3º período e já chegou em casa dizendo que Deus não existe. Nossa. E a religião, isso tudo é um papo furado. E aí eu lembro que eu recomendei alguma literatura para ela comprar para o filho, alguns vídeos, e ela lá de Brasília, e eu lá esperando, não tem como você me colocar à disposição se ela quisesse que eu conversasse com o filho dela. Mas esse foi um exemplo claro, isso foi em 2012. E hoje a situação está muito mais agravada. Porque eu dou graças a Deus, como o Ademir se coloca na posição dessa para poder fazer um podcast e divulgar que existe cristãos cientistas. Mas só que o que a gente vê, em geral, na mídia, Ademir, é o quê? É o ateu. Quanto mais se estuda, quanto mais pesquisa, se tiver êxito científico, o cara é ateu. É impossível que ele seja cristão. Isso é o que se vende, isso é o que eu vejo na população em geral. Então, na sua experiência pessoal, como universitário, por exemplo, você sentiu essa pressão? Porque assim, a gente tem uma noção de que quem vai para uma área científica, principalmente,
Porque pensando em humanas, eu já sei que existe muita militância. Demais, Mas se demais. você pensar em exatas, pô, será que os caras vão começar a fazer... Não tem militância nas exatas, não tem. Pronto. Nas exatas Isso é importante saber. nas exatas a gente não tem militância. E até assim, quando você compara a produção científica do pessoal das exatas, tu vai ver que é diferente da produção científica de certas áreas humanas, né? Não quero diminuir aqui o trabalho dele, que fazendo um trabalho bom, mas há muita militância, isso é bem da verdade. Porque a gente tem tanto que estudar, tem tanto que aprender, que não sobra tempo para militar. E militar também, aí você vê, aí um cristão fazendo física e que não se identifica com essa ideologia da militância, aí pra mim era ainda, eu queria me distanciar mais ainda. Mas só que eu conheci muitos professores ateus, eles me indagavam desde da faculdade. Eu lembro que eu fiz iniciação científica com um professor, né? Posso falar o nome aqui, Ademir? Sim, pode. Professor Marcelo Leigh. E ele é ateu, né? Ele é ateu. E um dia a gente estava conversando sobre ele falando da teoria do Big Bang e tudo mais. E aí ele falando com aquela coisa e tal, e criticando ali a situação do Galileu com a Igreja Católica da época. E eu falei assim, ô Marcelo, mas veja bem assim, se foi como você está falando aí, quem foi que deu o start inicial? Se julgando que a teoria do Big Bang seja 100% correta, que algumas perguntas que você fizer aí, a gente vai ver que tem outras coisas a serem consideradas. Aí ele parou, olhou pra mim e disse assim, não, é assim. Eu disse, não, peraí, você está dizendo pra mim que começou assim do nada? Porque eu lembro como ele falou hoje, né? E hoje ele diz assim, que algumas pessoas dizem também, toda a matéria do universo, toda a energia do universo estava confinada ali na cabeça de um alfinete. Então, de repente, desorganizou e teve a expansão do universo em pouco tempo, né? Quero ver se tu consegue imaginar esse número, Ademir. 10 elevado a 43 segundos. Tá? Assim, então, nem nosso pensamento é tão rápido. Nos comentários aí. Se não for esse número, é o número próximo desse. E aí eu perguntei assim, eu falei, tá bom, se foi assim, quem foi que provocou a desorganização, a instabilização do sistema? Tem que ter uma causa, né? Primeiro, aí ele disse, não precisa de causa para isso acontecer. Aí eu disse, então tua fé não é acaso, né? Realmente. E tem essa pressão na física, né? Pressão assim não, de alguns, né? Alguns questionam, mas por incrível que pareça, no meio científico da física falando que é o meu nicho, né? Há muitos deístas e cristãos nominais, né? Assim, há muitos, assim. Mas só que tem também uma galera que é ateu aí declarado. Quando você falou sobre a questão você gostava muito de matemática, mas acabou optando por física, você pode até explicar isso um pouco melhor. Eu pelo menos, já assisti muitas palestras do Adalto Lourenço, doutor Adalto Lourenço, né? E de outros também, cristãos cientistas. Até tem muito conteúdo norte-americano também sobre isso, agendado, então é bom. Mas uma coisa que eu ouvi muito é que matemática, por exemplo, ela encontra padrão. E aí, por encontrar padrão nas coisas, né? Geometria, etc., então, por conta disso, você consegue olhar para a natureza, no sentido geral, e perceber padrão. E padrão não é uma coisa aleatória. Né? Seria até contraditório você falar sobre isso. Tem padrão. Mas quem foi que determinou o padrão? Tem leis. Nós descobrimos as leis. Nós enxergamos as leis. Nós não inventamos as leis. Então, meio que, pensando em matemática, por exemplo, dá para a gente imaginar assim, realmente, pensar assim, realmente? E eu vou utilizar uma citação de cientista que eu esqueci o nome agora, mas ele diz o seguinte... Ele não falou engraçado, mas disse assim, é uma surpresa a gente conseguir compreender a perfeição do universo. Porque assim, se tu perguntar para mim, Wesley, o que a física estuda? A física estuda os fenômenos naturais e como eles se interagem, como as forças, a matéria e a energia se interagem. E quando você pega a matemática, que é a linguagem da física, e vai compreender os fenômenos, você vê que há um casamento perfeito. Você vê que não é algo aleatório, que não é uma coisa desorganizada. A gente chega em nosso quarto que está bagunçado, a gente organiza nosso quarto. A gente vai... Isso, quando os físicos começam a observar o universo, eles começam a ver que as constantes físicas fundamentais do universo, elas são bem ajustadas. Se não tivesse esse padrão que tem, se não fosse dessa maneira, a vida não existiria. Quer ver, eu vou dar um exemplo que eu acho que você já deve ter assistido, quando você fala do ajuste fino do universo, ou sintonia fina. Se a
força gravitacional, se ela fosse diferente do que ela é. Agora imagina assim, ó, diferente assim, assim, Ademir. Tu consegue imaginar se ela fosse diferente com 10 elevado a 60. O que é 10 elevado a 60? Se eu dividir 1 por 10 elevado a 60, vamos imaginar que a gente tem uma escala métrica de 1 metro. E essa escala, se a gente colocar em centímetros, a gente sabe que de 0 para 1 centímetro existem 10 divisões ali. Agora tu coloca 10 elevado a 60 divisões ali. Milhões aí, divisão. Se a gente tivesse uma variação dessa, de 10 elevado a 60, que seria... Eu só estou pintando aqui, gente, para vocês entenderem que... Tentando fazer claro que quando você tem uma régua, você tem a menor escala 1 milímetro. Só que nessa métrica, a menor escala é 10 elevado a 60 partes. Assim, você dividir por não sei quantos milhões a distância do 0 para o 1. Se variasse um pauzinho desse, assim, uma marcação dessa, o universo se expandia tão rápido que não existiria nada. A vida não existiria. A gente tem a angulação da Terra, a gente tem a distância da Terra para o Sol. Se essas distâncias, se essas forças fossem variáveis, não existiria vida na Terra. Então, para onde que o físico olha no universo, ele vai ver que existe um ajuste para que haja vida. E fora desse ajuste não tem. Quer ver uma coisa interessante, Ademir? Estava vendo outro dia. Tem ali o planeta de Júpiter, né? E eu não sou astrônomo não, mas eu sou um físico experimental, né? Que trabalho mais com física aplicada à biologia, que é o que eu mais gosto de conseguir entender ali o corpo humano, ajudar a fazer diagnóstico, alguns tipos de tratamento e terapias, compreender funcionamento de células quando interage com fármaco. Mas só que essa área da física e da astronomia é algo que é charmoso, né? Vamos dizer assim, é charmoso. Júpiter, ele é o quê? É o maior planeta que a gente tem no nosso sistema solar. Né? Ele muitas vezes é chamado de aspirador de pó do nosso sistema solar. Porque ele tem uma massa tão grande e ele vai atraindo os grandes asteroides tudo para ele. Se Júpiter não tivesse na posição que ele está, tivesse mais afastado, fosse em outra posição, ele não... A força gravitacional que ele exerce para atrair, vamos dizer assim, um lixo espacial, né? Não iria livrar a Terra de receber vários meteoros, várias coisas. Então ele está na posição que está, não ali por acaso. Ele está ali para livrar a Terra de receber muitos meteoros, muita coisa que vem do espaço, que nossa atmosfera não seria capaz de filtrar, né? Todo mundo já viu aí na internet aquele clarão que dá quando o meteoro entra. Em geral, essas pedrinhas são pequenas. São gramas. Imagine se entra na nossa atmosfera um meteoro de 500 quilos. Não vai ser. Ele não vai ser. Nossa atmosfera não vai queimar ele. Ele vai chocar e vai ser ali como uma bomba atômica. Vai ser algo muito danoso. Mas Júpiter está ali não por acaso. Está ali porque alguém colocou lá. E quando você fala de padrão, o que mais me motivou assim na matemática, de encontrar o padrão e depois na física, é que esse padrão que a gente enxerga, ele aponta para uma mente inteligente que fez isso. Assim, não, isso aqui não pode ter vindo do acaso. Não tem como tudo tá ajustado, como as coisas estarem assim, uma posta do lado da outra. Se não tivesse dessa maneira, não teria vida. Então, assim, alguém pensou nisso. E isso é o padrão que eu vejo, né? Esse alguém é alguém mais inteligente do que a gente. E aí esse alguém está descrito lá em Gênesis 1, 2 e 3, como foi criado. Muito bem. Assim. Muito bem mesmo. Então, basicamente, física se trata de realmente estudar esses fenômenos da natureza. Né? Sendo assim, você não acha que é muito, digamos assim, talvez uma tentativa de invasão, não é, de muitos cientistas, até militantes também, que acabam tentando entrar na seara da religião, por exemplo. Porque o pessoal opina muito. Né? Tanto é que o pessoal que realmente vai para a área da ciência exata e é ateu, muitos deles realmente querem fazer militância de fato, eles são ativistas basicamente, e acabam falando muito sobre a religião. E aí fica uma coisa complicada, porque peraí, se a física vai estudar a natureza nesse sentido, por que é que os caras estão se metendo naquilo que não faz parte da nossa natureza, dessa dimensão, por exemplo? Entende a situação? Vão querer opinar por coisas que eles não podem medir. Entende? Essa pergunta é interessante, Ademir, essa colocação, porque veja só, um cientista,
assim como um médico, como um pastor, um reverendo, como qualquer outro em profissão, ele é um ser humano, né? Um ser humano que coloca o seu background ali, a história de vida dele, quando ele está trabalhando. E cientista acontece a mesma coisa. Ele pega os resultados, né, os resultados que ele obtém empíricos, e a maneira como ele vai olhar para aquilo que ele encontrou vem muito do que ele acredita também. Ele pode colocar, por exemplo, olha só, vários físicos observaram o universo. Vamos pegar um físico antigo, que é o que eu gosto bastante da citação que ele fez, que é o Kepler. Kepler, todo mundo acha que vocês aí, ó, se não lembra, vai lá no livro, as leis de Kepler, que está relacionado com os movimentos dos corpos celestes da Terra. Kepler, ele queria ser teólogo, mas só que ele era muito bom na matemática. Então, ele não viu o conflito da vocação dele com a ciência e a fé. Eu até assim, eu não queria errar na palavra, aí eu trouxe a citação dele aqui, eu deixei gravado aqui no celular, porque eu queria ler a citação dele aqui, eu não queria errar. Ele diz assim, cadê aqui? Foi muito interessante, eu gostei demais da citação dele. Ele disse, eu queria ser um teólogo. Por um longo tempo estive confuso, mas agora eu vejo que Deus também é louvado por meio de meu trabalho em astronomia. Muito bom. Teve um momento que eu pensava assim, estou colocando muita energia na ciência e não conseguia ver que eu estava glorificando a Deus com essa vocação. Com o passar dos anos, eu fui me tranquilizando mais e vendo que Deus era louvado com a minha dedicação também na área científica. E aí o que acontece? Se um cristão, quando ele observa a natureza e ele vê a perfeição e ele consegue até compreender como aquele mecanismo funciona, ele vai dizer assim, nossa, Deus é perfeito. Mas quando o cara é ateu, ele vai dizer, isso é assim porque tem que ser. E aí só que esses homens que dizem assim porque tem que ser, eles têm muita publicidade. Eles falam, eles estão na TV, estão na Discovery Channel, estão na televisão, estão em todos os locais, eles têm um microfone para falar. E aí passa essa sensação de que realmente o cientista ali que tem um doutorado, que estuda, não crê em Deus, e o conhecimento científico que ele galga ao longo da sua trajetória o habilita a dizer que Deus não existe. Cada vez que aumenta o conhecimento científico dele, diz assim, não, Deus não existe. Mas isso é um mito. Quer ver uma coisa bem interessante? Saiu um site americano, publicou, de estatística, né? De que se eu pegar os ganhadores do Prêmio Nobel de 1900 até o ano 2000, 60% desses ganhadores do Nobel são deístas ou cristãos. Você já viu a televisão falar disso alguma vez? Não, de jeito nenhum. Como que vai falar que ganhador do Prêmio Nobel, que mais de 60... É mais da metade dos ganhadores do Prêmio Nobel de 1900 a 2000 são cristãos ou deístas? Não, na nossa cabeça, o povão, né, que está acompanhando muitas vezes, na nossa mente é o seguinte, a maioria absoluta da comunidade científica é composta por ateus e é um ou outro perdido. Isso. Lobo solitário que fala em Deus, que crê em Deus e realmente procura fazer essa harmonia. Não, cara, na maioria o que a gente tem acesso é isso. É tudo ateu, e é até basicamente assim, é quase como um sinônimo já, você ser cientista e você ser ateu. Porque nesse sentido, isso é o que é ser inteligente de verdade. Isso mesmo. Cara, isso aí. O Ademir, sabe, curioso assim, quando eu tô no meio, por exemplo, fui pra... Sou convidado para um casamento da família, de algum familiar, aniversário, alguma coisa assim, que não é do meu religioso, que eles não fazem parte da minha igreja e tudo mais. Aí chego lá, tá conversando, aí a pessoa fala assim, tá aqui meu irmão, aí, tá, tu faz o quê? Não, sou físico, sou professor universitário e trabalho com pesquisa também. Ele, tá, aí minha irmã fala assim, é muito crente ele. A pessoa olha como se fosse um vegetariano entrando no açougue, né? Aquele espanto. Como é que pode isso? Não, peraí, é normal? Aí vem enxurrada de perguntas ali, né, em cima. Eu queria voltar à questão do padrão, Ademir, para dizer uma coisa interessante. Se a gente perguntar assim, a ciência precisa de Cristo? Ou o cristianismo? Não, a ciência precisa do cristianismo ou o cristianismo precisa da ciência?
E aí a questão do padrão que você colocou é bastante interessante, porque veja só, o que a gente tem observado com a metodologia científica? E aí, abrir parênteses aqui, gente, o que é metodologia científica? É observação, hipótese e experimentação. Quando a gente aplica esse pilar para entender o mundo, a gente vê que tem um padrão, que ele é ordenado e é uniforme. O que eu quero dizer ordenado e uniforme? Se a gente vai fazer café e quer fazer o café com a água fervendo, se eu colocar um termômetro lá, hoje no café hoje na água fervendo está assim 100 graus Celsius. Isso quer dizer que amanhã eu suponho que o quê? Que também vai estar 100 graus Celsius. Isso é uniformidade, que no outro dia vai estar 100 graus Celsius. Outra coisa, quando a gente deita na nossa cama, a gente não se amarra na cama com medo da energia, da força gravitacional desaparecer e a gente ser lançado na nossa cama. A gente sabe que a energia gravitacional vai manter a gente ali na cama. Com a mesma certeza que a gente sabe que no outro dia o Sol vai nascer de novo, porque a gente sabe que a Terra está girando em torno do Sol, tem ali a força gravitacional entre eles e ela vai girar em torno do seu próprio eixo e no outro dia o Sol vai aparecer. Esse é um padrão. Então a ciência ela aplica o método científico para determinar um fenômeno hoje e ela extrapola isso quando o experimento é bem feito, mas assim, nessas condições você sempre vai obter esse resultado. Aí você veja, se o mundo, quem fala, qual é o livro que a gente tem que diz que as coisas são perfeitas e uniformes e são boas? Quem disse isso? É bom. Isso que eu criei é bom. Isso que eu fiz é bom. A gente olha para os Salmos e vê assim, as obras de suas mãos, Senhor, são perfeitas. Os céus e as terras, tudo que o Senhor fez é perfeito. E aí, eu não vou dizer, eu me arrisco a dizer. Eu vou dizer assim, eu afirmo que se a gente não tivesse uma visão cristã do mundo, a ciência não teria espaço, porque a ciência trabalha com uniformidade. E aí o nosso cosmos não seria uniforme, não seria perfeito. E qual validade teria se hoje eu utilizar um método científico e me disse, como o primeiro exemplo que eu dei, que a água ferve a 100 graus, aí amanhã ela fervesse a 50, aí na próxima semana a 1000 graus. Então, cadê a uniformidade? Cadê o método científico para explicar o padrão? Então, a gente tem que ter um padrão. E o padrão que a gente vê no universo vem da mente de Deus. Ele que fez esse padrão. Ele que colocou cada coisa num local. Mas só que isso também não é dito, né? A gente diz, não, o padrão é assim mesmo, né? É assim mesmo, tem que ser assim. Mas, tem que ser assim, né? Então, a ciência precisa do cristianismo, porque ela precisa da visão de mundo do cristianismo para poder conseguir aplicar o método dela. Muito bem. Pensando em tudo isso, em que física, estudando fenômenos naturais, matemática, encontrando padrão, tudo isso que acaba realmente mostrando a glória de Deus, né? Podemos lembrar de Romanos capítulo 1, onde é dito realmente, né, que o poder de Deus, a sua divindade, se manifesta nas coisas que foram criadas. E então acho que realmente olhar para todo esse padrão, toda essa lógica funcional, só revela isso. É uma explicação um pouco mais específica do que Paulo estava dizendo, por exemplo. Visíveis e invisíveis, né? Paulo fala, visíveis e invisíveis. Isso. Você sabe quando a primeira célula foi identificada no nosso corpo? Foi quando foi crescendo o conhecimento na física e foi feito o primeiro microscópio. Aí se descobriu célula. Vou colocar aqui, né? Quando Darwin escreveu o livro dele, Evolução das Espécies, alguma coisa lá, Origem das Espécies, não tinha microscópio. Não se tinha conhecimento da célula como ela é. Mas se acreditou em tudo que ele falou lá, né? Até hoje vem se vendendo a teoria da evolução. A gente já conversa mais sobre ele, mas assim, a primeira célula foi vista quando se criou o microscópio. A gente não consegue ver a célula a olho nu. A gente precisa de um microscópio, de um conjunto de lentes para ampliar o nosso campo de visão em 10 vezes, 100 vezes, 50 vezes para a gente conseguir ver uma célula. A gente já lá no meu microscópio, lá na universidade, já tive a oportunidade de levar a filha do pastor Ronaldo lá, a Belinha, para conhecer o laboratório. Você falou o pastor Ronaldo, foi? Falei, o pastor Ronaldo, cadê, né? Desenrolado aí. Uma benção aquele homem, hein? Um copo aqui. Olha ele aqui na foto. E aí eu vi a célula, a gente vê lá, vê o núcleo da célula, consegue ver a membrana, complexo de Golgi, as coisas e tudo mais. E isso só foi possível porque houve uma multiplicação do saber. E aí eu estava conversando outro dia, né, com alguns amigos cientistas cristãos,
E eu disse assim, como é que vocês entendem o que Daniel falou ali na multiplicação do saber? Que Daniel diz assim, no final, lá no capítulo 12, logo no finalzinho, fala da multiplicação do saber. Eu olho hoje, tentando fazer uma linha temporal, eu vejo que essa multiplicação do saber em várias vertentes. Crescimento tecnológico, a gente tem smartphone hoje, tem notebooks e tudo mais. A gente entende muito mais hoje de como o corpo humano funciona, consegue entender mais de como o universo funciona. Então, o saber se multiplicou. Se multiplicou. A questão é, o que você vai fazer com esse saber? Como você citou, Paulo. Como é que a gente conecta Romanos com Daniel? Se o saber for para você ignorar a existência de Deus, é um saber inútil. Mas se for para glorificar a Deus, é um saber útil. E eu queria contar uma história aqui. Não é uma história, mas, Ademir, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o cientista consegue criar as coisas ou explicar? Só basicamente explicar. Você encontra padrão, mas você não cria o padrão. Eu nunca vi nenhum cientista criar nada. Alguns falam que cria. Não, eu criei isso aqui. Mas como é que você cria? Veja só. Quando eu tinha ali uns 20 anos, eu escutei um pastor contando essa história. E chegou um cientista, assim, quis desafiar Deus e chegou para Deus e falou assim, Deus, eu também consigo criar um homem. Deus, hoje eu tenho uma parada tecnológica e consigo criar um homem. Eu disse, tá bom. Então, vai, construa sua máquina aí. Aí, você precisa de quanto tempo? Eu preciso de 3 meses. Aí esse cientista foi e criou a máquina dele para poder criar um homem também. E aí chegou no grande dia, né? Ele passou lá, fez a máquina. Aí chegou lá, preparou a máquina dele e tudo. E quando chegou no dia, ele disse, você tá pronto? Deus falou, você tá pronto? Ele, tô pronto. Aí o homem abaixa no chão e pega um punhado de terra. Deus disse, ei, vai fazer sua terra. Aí pesou, hein, cara? Aí pesou, hein? Vai fazer sua terra, porque assim, eu na natureza, eu sei que as coisas existem lá, eu não vou criar nada. A minha motivação como cientista é descobrir o que está lá. Mas eu não consigo criar uma célula no laboratório. Eu consigo investigar o que acontece com a célula em meu laboratório. Mas criar uma célula, eu não consigo criar. Aí alguma pessoa pode dizer assim, não, mas nos laboratórios de biologia aí tem as câmeras de cultura de célula. Então veja lá como é que é a câmera de cultura de célula. Você já pega uma célula, coloca lá no meio de cultura e deixa ela reproduzir. O laboratório não cria a célula. Essa célula é tirada de um ser vivo. Ele não chega lá, faz uma sopa e suja a célula. E isso é interessante. Aí eu vejo que o conhecimento científico para alguns se torna arrogância. Né? Como desse caso que eu contei, que eu posso criar o homem, Deus fala assim, então crie sua terra. Nenhum homem consegue criar nada, a gente consegue absorver o que está e utilizar o que Deus nos deixou. Nós dependemos da matéria-prima que Deus criou. Isso mesmo, tudo. Isso mesmo. Tudo. Isso não mesmo. Escapa nada, né? Isso é muito interessante. Agora, pensando nisso, cara, com tanto avanço científico hoje, a questão da física e toda a tecnologia que nós temos hoje, que é física, não é? Como é que pode ainda o darwinismo ter relevância na academia, cara? Qual o sentido disso? Porque o cara pensou tudo antes desse avanço, digamos assim, tecnológico, por meio da física. Então, como é que ainda o que ele falou, não é, vale? Porque hoje você vê o pessoal ainda argumentando, promovendo isso nos livros de escola, por exemplo. Cara. Às vezes você vai analisar, tem alguns livros um pouco antigos, por exemplo, eu acho que década de 90, por aí, quando eu estava na escola ainda, quando se apresentava a origem das espécies, por exemplo, nos livros de ciência, não é? Não tratavam como teoria. Você colocava como teoria lá o título. Como absoluto, né? Mas como sendo absoluto. A verdade. Absoluto. E então tratava, por exemplo, colocava o cristianismo no mesmo barco das demais religiões. Como o mito do judeu, isso mesmo. Aí é complicado. Então, assim, o Ademir, você conseguiu... eu lembro, eu comentei com minha esposa, né? E minha esposa é 3 anos mais nova do que eu. E a gente já veio conversando no carro, gente. Eu e a Ademir é da mesma idade, né? 85, hein? 85, é geração 85. E aí... Tem uns 63 ali também, mas é de boa. Tranquilo ali. Tá meio caquético assim, mas ela é de boa. Você lembra, Ademir, que eu lembro que eu vi no livro de ciência que tinha lá, assim...
que era a suposição de Haeckel para a origem das espécies, né? Que o embrião, se a gente observasse o desenvolvimento do embrião humano, a gente veria os traços da evolução observando o desenvolvimento do embrião. Começava lá com o embrião, aí crescia, aí até sentia uma foto, parecia um cachorrinho, depois ficava parecendo um porquinho, e aí tinha um rabinho, encolhia o rabo e depois se tornava um bebê. Aí eu vi no um site, né, um site de educacional escolar brasileiro, que tá lá ainda esse negócio do Haeckel. Aí eles colocam assim no início assim, não, já é uma teoria desacreditada. Mas coloca toda explicação, Ademir. Coloca toda explicação assim, ó. No início coloca teoria desacreditada e coloca toda explicação. Mas tu sabe como... E foi bom você perguntar. Como que as pessoas descobriram que não era do jeito que Haeckel tava falando? Quando se criou o ultrassom e conseguiu ver a morfologia da criança lá dentro da barriga. Então a gente vê que a ciência, quando é utilizada do jeito certo, do jeito bom, ela vai entrar em concordância com o que a Bíblia diz. Ela não vai andar em desacordo. As pessoas têm na cabeça, desde quando teve aquele problema de Galileu com a Igreja Católica, que ali existem dois lados. Cada um tem que escolher o seu. O lado científico de Galileu e o lado da Igreja Católica medieval, aquela coisa toda dominada que não queria o conhecimento. Só que se você for ler a biografia de Galileu, Galileu nunca deixou de ser cristão. Galileu nunca deixou de ser um crente em Deus. Ele desafiou o regime papal, assim como nós protestantes desafiamos o regime papal, porque a gente vê o erro. E ele desafiou esse erro. E ele nunca disse que Deus não existia das observações com o telescópio que ele fez. Mas hoje tem essa coisa. Eu entendo assim. E isso que acontece com o darwinismo. Cada vez que a gente vai avançando nos aparatos tecnológicos, a gente vai vendo que Darwin está cada vez mais errado. Mas só que o pessoal diz assim, da biologia, não, isso aí que você está fazendo é falácia. O mais conhecido deles, né? É um cara que quase não tem publicação nenhuma. Se você for lá ver o currículo acadêmico do Richard Dawkins, não é bom. Ele é conhecido não pelo trabalho científico que ele faz na academia. Ele é conhecido por ser um bocão, né? Vou dizer assim, por ser um bocão e falar do cristianismo e falar de Deus. Ele é um pregador itinerante, o que ele é. Né? E ele fala que uma pessoa que, se não aceitar os fatos da teoria da evolução, é uma pessoa insana. É uma pessoa insana e estúpida. Chega a falar assim, de uma maneira bem arrogante, uma frase que ele cita. Só que essa frase dele está carregada de erro. Porque o pensamento científico é um pensamento crítico e de liberdade. Você tem que desafiar a teoria para saber se ela está correta. Algumas coisas que se acreditavam no passado, até na física, aí depois que faz o experimento, vê, eita, não é assim. Algumas coisas você corrigindo, até no meio acadêmico, quando a gente vai produzindo nossos artigos científicos. Se tiver uma coisa errada, depois a gente... ou a gente não explicou o fenômeno na sua completude, só parcialmente, a gente vai e publica outro trabalho para demonstrar, não, ali a gente parou aqui, só que a gente expandiu. Então o conhecimento na academia sempre ele é colocado à prova e ele vai evoluindo. É engraçado não utilizar a palavra evoluindo, né? Mas ele vai crescendo. Mas vai evoluindo em termos de crescer o conhecimento. E hoje, assim, eu não quero me estender, porque eu queria me atentar também na questão teológica de se acreditar na teoria da evolução e querer trazer a teoria da evolução para o cristianismo. Eu enxergo a teoria da evolução hoje, Ademir, como uma janela, uma janela, esse janelão bem grande, fechado, mas cheio de rachaduras. E cada vez que você aponta as rachaduras da teoria da evolução, os defensores dizem assim, milhões de anos. É como aquela coisa, né? Não, isso aconteceu milhões de anos. Mutações pouco a pouco há milhões de anos. Vou dar um exemplo. Joga no escuro. A teoria da evolução diz assim, ó. Uma coisa que era invertebrada se tornou vertebrado. Uma coisa que não tinha asa, agora tem asa. Uma coisa que não tinha olho, agora tem olho. Uma coisa que não tinha chifre, agora tem chifre. E sempre que não tinha, aí você fala, como é que isso ocorreu? Ah, não, isso ocorreu por pequenas mutações que foi acontecendo ao longo do ano. Aí você pega e dá um passo atrás assim, e fala assim, quando você estuda o DNA desses caras, tem informação genética para que um bicho que não tem asa crie asa? Não tem não. Por isso que eu disse que é mutação. Aí fala assim, como assim mutação? Não, foi acontecendo pequenas mutações no DNA dele, aí se criou
essa informação genética para que ele tivesse asas ao longo de milhões de anos. Você fala assim, como é que é? Tu consegue reproduzir esse laboratório? Aí foi reproduzir. Aí viu que as pequenas mutações não geravam coisa boa, não. Dava ruim. X-Men. X-Men. Dava ruim. As coisas morriam em vez de ficarem boas, Ademir. Então, assim, eu acho curioso isso. Aí você olha... Aí eu vi um cientista falando, né? Curioso que eu esqueci o nome, mas eu queria citar o cidadão aqui. Depois a gente coloca nos comentários. Falo com o Ademir e passo para o Ademir. Pode. Ele diz assim... Se essas pequenas mutações ocorressem de maneira benéfica, como se diz, a probabilidade disso acontecer é a mesma probabilidade de um furacão passar sobre um trilho de trem e o resultado ser um ônibus. Depois que ele passou o trilho de trem, você tem um ônibus. É a mesma probabilidade. E esse é o meu ponto de vista. A tecnologia avança e ela prova que as bases do darwinismo não estão corretas. Porque nem Darwin sabia o que era célula quando ele escreveu o livro dele. Mas hoje seus defensores não diz que é. E aí, quando eu disse que eu queria abordar um outro tema, é o seguinte: é na implicação teológica de visão de mundo que o darwinismo dá. Porque se não for como eles estão dizendo, aí você vai tirando a fé cristã do meio, você vai tirando o padrão moral cristão, e isso vai mudando. Então, assim, as pessoas não querem viver baixo a lei do evangelho. Como dizer assim, ontem a gente teve uma pregação do pastor Ronaldo, e teve uma coisa que ele falou que ficou na minha cabeça, né? Ali, a pregação do livro de Apocalipse, e ele citou: se você não quer a igreja como sua mãe, para lhe guardar, para lhe dar lei moral, para educar seus filhos, para dizer assim, não vá por aí, não vai por aqui, é porque você não quer Deus como pai. Essas pessoas não querem Deus como pai. Então, o que eles fazem? Eles distorcem a realidade, acreditam que até um ET veio aqui, colocou vida inteligente aqui, mas não diz que está errado. Não diz que tem falhas. Diz que vão estudar para conseguir passar remendo nas falhas, mas não aceitam as falhas. E, gente, assim, vocês vão perceber que eu não estou aprofundando muito aqui, mas eu quero deixar que vocês procurem, porque quando vocês forem pesquisar, vocês vão ver que tem muito cientista brasileiro bom, com currículo muito bom, que são cristãos. E aí pode colocar aí no comentário para Ademir, né, se quiser que a gente fale mais, ou aprofundar sobre algum tema, aí a gente aprofunda mais. Mas hoje a proposta com a Ademir é dar essa visão geral aqui para vocês. Isso é importante, porque realmente abre o leque para muito questionamento que os cristãos podem fazer com relação à ciência. Eu acho que realmente nós temos que olhar para a ciência não como geralmente a turma do ateísmo tem olhado e tratado, que é tratar como uma coisa absoluta, como se o homem tivesse realmente o conhecimento, esgotado tudo. E, na verdade, o que a gente pode perceber é que é mais uma manifestação religiosa contra Deus. No fim é isso. É isso mesmo. É rebeldia pura, cara. Não. Essa parece que é a religião do darwinismo. É a religião do darwinismo. E aí tem alguns cristãos, e eu vou citar aqui o pessoal do ABC2, eles querem juntar a teoria da evolução com o criacionismo bíblico de Gênesis 1, 2 e 3. Mas aí tem um problema teológico muito grande. Tem um problema sério. Primeiro, olha só. O que eles dizem é o seguinte, em poucas palavras é o seguinte: é que teria os hominídeos ali, e teria que ter mais ou menos 10 mil. Aí Deus vai lá, escolhe 2, o Adão e a Eva, coloca dentro do jardim. E aí pronto, começa ali Gênesis naquela linguagem poeta. Mas antes, Deus deu start tudo na evolução, deixou chegar, e depois escolheu 2. Aí você pergunta, e onde fica a doutrina do pecado? Porque a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Então já tinha morte antes de Adão e Eva estar lá no paraíso. Aí tem outro problema mais sério ainda, Ademir. Nosso Senhor Jesus Cristo cita Adão e Eva como personagens históricos reais. Nosso Senhor Jesus Cristo é mentiroso agora. E esse é o problema de você pegar uma teoria ruim e aplicar. E aí eu quero enfatizar aqui, por que a gente não diz lei da evolução? Porque olha só, se a gente vai para a física, a gente tem as leis de Newton, a gente tem a lei de Coulomb, as leis de Kepler, lei da termodinâmica. A gente tem várias leis, porque cada vez que a gente coloca à prova essa lei, vai dar sempre aquele resultado.
E a teoria da evolução é a teoria por quê? Porque não é lei da evolução. Por que não? Porque os elos perdidos não foram encontrados, porque alguns fatos são mitos, são desmistificados ao longo do tempo, mas ela ainda persiste. Isso é... Poxa, realmente, eu não tinha feito essa diferenciação, né? Tipo, perceber que se é lei, é porque está estabelecido de fato. E isso está estabelecido de fato. E se é teoria, não, ainda é questionável. Isso mesmo. Porque tem falhas. Porque ela não consegue ser aplicada em sua completude e responder as perguntas de acordo com as variações das condições. Eu vou explicar assim, colocar um pouco de uma maneira mais clara. Em Maceió, a gente está, em média aqui, a nível do mar, ou 7 metros acima do nível do mar. Eu vou voltar àquela questão lá da água fervendo. Se eu for ferver a água aqui, a água vai entrar em ponto de ebulição em 100 graus Celsius. Mas se eu for, por exemplo, para Garanhuns, que está ali a quase uns 800 metros acima do nível do mar, e você colocar água para ferver, você vai observar que ela não vai entrar em ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Ela vai estar em ponto de ebulição a 96. Por quê? Porque ela está em uma altitude diferente daqui do nível do mar. Só que a teoria prevê isso. Tanto que cada vez que você sobe mais, o ponto de ebulição da água vai modificando. E isso tem a ver com as condições de temperatura, de pressão que a gente tem, que são diferentes. A teoria prevê isso. E o darwinismo prevê isso. Eles falam assim, não, isso acontece há milhões de anos. Eu falo, não. a outra coisa, a aceleração da gravidade, G. Se a gente mede a aceleração da gravidade, ela muda ligeiramente para diferentes pontos da Terra, porque a gente tem a nossa Terra é maciça e a gente tem nosso campo gravitacional. Mas se você mede em diferentes pontos, ela dá ligeiramente diferente. Um local é 981, 977, outro 969, mas a teoria prevê isso. Então, só que é uma lei estabelecida. Tanto que a gente tem a força gravitacional como uma lei da gravitação, tá? E se a gente utilizar, vai dar sempre o mesmo valor. Mas isso não acontece com a teoria da evolução. Você já falou algumas vezes sobre gravidade. É muito importante nesse sentido, vai explicar muita coisa aqui na Terra, mas no universo em sentido geral, né? Mas tem alguma diferença, porque eu já assisti um documentário de Albert Einstein, né? Falando sobre a distorção do espaço, mas Newton fala sobre gravidade. Tem alguma diferença ou são maneiras diferentes de explicar o mesmo fenômeno? Só isso? Não tem diferença não. Não tem diferença não. O que Newton Eu admiro bastante Newton, cara. Assim, um cara bastante inteligente. Depois eu vou contar a história dele aqui que eu li que me impressionou. Que está relacionado também com a visão de Daniel. Newton, ele fez as leis dele, deu a contribuição dele a partir de um conhecimento prévio que já existia, né? Galileu, Kepler, todos. Ele teve a capacidade de pegar todo esse conhecimento e compilar nas leis dele. Einstein, então, ele está sentado em cima do que esses caras todos construíram no passado. Então ele conseguiu ver algo mais porque ele tinha uma tecnologia a mais para poder ver. Então Einstein ele veio para o Brasil, além de Sobral, Pernambuco, para provar que um objeto grande, maciço como a Terra, provoca uma distorção no espaço, porque ao redor da Terra tem matéria. Então ele é como você esticar um lençol e colocar uma bola de basquete nesse lençol. O que você vai ver? Ao redor da bola vai estar meio fundo assim. Então é essa distorção no espaço que a Terra provoca. E aí como é que ele comprovou essa teoria dele? Isso por causa que existe campo gravitacional. Aí o pessoal da Terra plana disse que não existe gravitação. Vamos chegar nesse negócio aí também, viu? Terra plana. Aí, por causa que existe o campo gravitacional que provoca a distorção no espaço. E aí, como é que ele comprovava essa distorção no espaço? Quando estava tendo um eclipse, assim, o Sol passando por um período lá que ele viu, de um ponto no Brasil, você só ia conseguir ver o raio solar se tivesse essa distorção. Então, ele veio para Sobral, Pernambuco, ficou lá observando e conseguiu ver o raio de Sol passando ali. Detectar aqui da Terra. E aquilo só é possível se tivesse situação no espaço, porque o raio entrou, igual naquele filme Procurado, que a bola faz curva. Sim, aí fez curva. Fez curva porque o espaço curvou. Então, no caso não foi o raio que curvou, mas o espaço. O espaço que está curvo, isso mesmo. Entendi. Tem uma distorção no espaço. Entendi.
na minha cabeça, antes era assim, ó, na escola ainda, ouvindo sobre Newton, sobre Einstein, eu ficava pensando, cara, tá, por que tem que ser gravidade que mantém, né, puxando tudo pro centro, que mantém as coisas na Terra, por exemplo? Por que eu não poderia dizer apenas, pô, eu soltei aqui a maçã, né, nesse caso. Ela caiu porque ela é mais densa do que o ar, porque ela pesa mais do que o ar. Na minha cabeça, assim, fazia muito mais sentido, entendeu a situação? E eu ficava tentando entender, mas por que nessa necessidade? Se você vai pegar a ideia de que Terra, como um globo, mais ou menos, então vai fazer sentido a gravidade, porque realmente precisa disso para poder manter tudo aqui, né? Senão, a questão de cima e baixo ia ferrar tudo. Entendeu a situação? Então, realmente só dá para poder explicar essas coisas a partir da gravidade. Eu estou dizendo assim porque o pessoal da Terra plana, ele acaba lançando muitas dúvidas. E isso é um ponto que eu acho interessante. Tem gente que não quer falar sobre isso, tipo, vamos tratar terraplanistas como se fosse, assim, como se fossem loucos. Assim, eu acho um pouco exagerado quando o pessoal chama como loucos, porque eu também vejo o pessoal que defende a ciência estabelecida, digamos assim, de uma maneira cega. Por exemplo, eu não me acho gabaritado para defender a ciência como foi estabelecida, porque me faltam informações demais. Entendi. Então, assim, se eu vou falar contra e dizer assim, o cara da Terra plana é um cara maluco e não sei o quê, eu acho que eu estaria sendo hipócrita nesse sentido, porque eu também não sei, eu só estou confiando, não é, em mediadores como vocês, por exemplo, cientistas. Mas eu não tenho acesso à informação de fato. Então, nesse sentido, eu prefiro realmente recuar, e eu assisti muita coisa. Cara, em 2015 começou a explodir esse negócio. E isso chegou até mim. WhatsApp e tal, pensar que não. Chegou também até mim também. Pastores conhecidos, assim, colegas. Pastor Demi, assiste esse vídeo aí. Eu assisti. Primeiro impacto Terra plana. Aí eu, como é que é? Como assim? Aí eu fiquei assim, travado, né? Aí eu até fiquei zoando. Falei assim, olha, de fato, a Terra é plana até onde eu vejo. Eu não consigo ver daqui curvatura de nada. É isso mesmo. Né? Aí assim, foi insistente e daqui a pouco eu comecei a assistir um monte de vídeos, muitos questionamentos, né? E eu até falei assim, olha, eu não sei, cara, eu prefiro realmente confiar na ciência como estabelecida, mas eu não vou desprezar o que você está dizendo, eu vou investigar. E aí começou uma insistência muito grande para usar a Bíblia para provar a Terra plana. Isso. Aí, cara, depois que você vê o modelo que eles apresentam lá, e você vai ler Gênesis, né? O capítulo 1 mesmo, verso 6, por exemplo, quando fala sobre Deus fazer uma expansão nesse sentido, não é? E chamar essa expansão de céu e separar as águas que estão em cima, não é? Das águas que estão embaixo nesse sentido. Aí quando você já tem um modelo da Terra plana, quando você lê aquele texto, parece que está dizendo isso. Que você tem aqui a Terra, aí você tem um vácuo, em cima é água, não é? E aqui é a Terra. E isso parece casar muito com o que eles estão falando quando eles mostram o modelo. Então, eu acho que a imagem influencia muito a pessoa. Você viu a explicação e olhou para a escritura e vários textos que são usados, fora de contexto, é claro, não é, para falar sobre o círculo da Terra, sobre... É muita ênfase religiosa no assunto, certo? Muita ênfase religiosa e muita acusação também de que nós somos moldados por Star Trek, pela NASA. Tudo. Pela NASA. Então, existe muito conspiracionismo com relação a isso. Inclusive, tem muitos vídeos, cara, muitos vídeos mesmo do pessoal fazendo teste de curvatura. Experimenta na praia, vai coloca pra praia, na régua, coloca né? um laser, câmera super zoom. Aí, assim, quando eu vi ilhas, de repente, que não tinham como ser vista a olho nu, mas tecnicamente seria porque estariam abaixo da linha da curvatura da Terra. E aí os caras colocaram uma lente super zoom lá, uma câmera, nesse sentido, super zoom, e deu pra poder ver a ilha. Aí, tá vendo aí a Terra plana? Tá vendo aí a prova? Aí eu falei, calma. Olha, no máximo, depois de estar vendo essa ilha com essa câmera, eu poderia dizer que, no máximo, os cálculos sobre o diâmetro da Terra não estão absolutamente corretos. Se fosse o caso, entendeu a situação? Mas o ponto é, existe muita ênfase, por exemplo, um ponto que eu acho que me deixou um pouco, digamos assim, intrigado. Nós estamos aqui a uma distância muito grande do Sol. Então, eu estou falando do argumento que eles usaram. Né? Certo, pode falar. A luz vem então de lá, do Sol para cá. Sim. Mas quando você está num dia nublado, olha para o horizonte muitas vezes, né? Parece, a impressão que a gente tem, depois de ter ouvido tudo, é claro, né? A impressão que a gente nunca se perguntou sobre isso, mas depois que você ouve tudo, você fica se perguntando. A impressão que você tem é que o Sol está bem aqui
Porque a luz, ela se propaga de maneira piramidal, assim, ó. Tem uma pirâmide de raios solares se projetando na praia, por exemplo. E você vê isso aqui. E aí os caras vão falar, você tá vendo aí, ó? Isso é a prova de que o Sol está aqui, etc. Então tem toda uma construção. Eu não desprezo, porque na minha cabeça a ciência ela deve ser confrontada. Certo. Nós temos que questionar. Se a pessoa falar bem assim, olha, eu não quero ouvir nada que não tenha sido já estabelecido, então para mim, então você transformou a ciência numa coisa dogmática. E aí não dá, senão a ciência para. Nós temos que continuar questionando e avançando, senão não chegaríamos até aqui com tanto conhecimento. Mas é bom falar um pouco sobre isso. Qual a relevância? Na academia vocês falam sobre isso? Existe discussão sobre isso aí? Não existe porque é um fato já bem estabelecido, mas você lembra que eu falei aqui agora há pouco que a gente pega a teoria e coloca a prova, né? Certo. Quando eu estou dando disciplina ali no início do curso, introdução à física, ou Física 1, por exemplo, ou laboratório de Física 1, aí eu uso o método científico baseado em análise dimensional para descobrir o tempo de queda de um objeto no solo. Aí eu vou discorrer bastante sobre as coisas que você falou, por exemplo. Aí eu pego assim um pincel, levanto e digo, quais são as coisas que estão agindo sobre esse pincel aqui para fazer com que ele caia, para eu calcular o tempo de queda dele até o solo. E o tempo de queda dele é proporcional ao quê? Aí a pessoa fala, proporcional à massa, proporcional à altura que o senhor levantou, a aceleração, a gravidade se existir, tá. Aí eu vou e aplico análise dimensional dos métodos coeficientes conhecidos, bem simples, coisa assim de ensino médio ou ensino fundamental. E aí a gente chega que a equação ela é proporcional à raiz quadrada da altura, que envolve a altura e a IG, né, a aceleração da gravidade. Independe da massa. Aí fala assim, o aluno pergunta, por que independe da massa? E aí você já respondendo quando tu falou assim que imaginava que a maçã era mais densa que o ar, levando a questão das coisas que afundam um lago, né? Nessa mesma ideia. Por que independe da massa? Porque quando a gente está próximo da superfície da Terra, se você for medir a aceleração da gravidade, ela vai dar aproximadamente constante. Mas se você pega a expressão da força gravitacional, ela é F, aí o momento nerd aqui, gente, F é igual G M1, M2 dividido por R ao quadrado. Vamos prestar atenção aqui nesse R ao quadrado. R ele é proporcional por 1 dividido por R ao quadrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez que você se afasta da Terra, a intensidade da força gravitacional que vai estar gerando essa aceleração gravitacional, ela é dividida pelo raio da Terra ao quadrado. Ou seja, quanto mais longe você está da superfície, menor é essa força gravitacional. E a gente observa isso quando a gente vai quando a gente vai lá no Monte Everest e mede a aceleração da gravidade lá no Monte Everest, ela é diferente da superfície. A gente observa isso quando está na estação espacial. Observa isso. Foi observado isso? Foi observado. Então, assim, a lei da gravitação universal de Newton, ela, colocada à prova em diferentes condições, ela sustenta a hipótese. Mas eu quero dar um exemplo claro aqui. Ademir, quando você era criança, você já encheu um balde de água e ficou girando assim? Não. Não? Nunca fez isso? Você já viu alguém fazer isso? Não, também não. Chega em casa você faz, o pessoal em casa, ó. Pega um balde de água, coloca essa água no fundo e fica girando bem rápido. O que vai acontecer com a água? A água não vai cair, vai ficar ali dentro do vaso, dentro do balde. A gente hoje tem a expansão internacional, que tem Rússia, China, Europa, ela está dando voltas na Terra. E ela está dando volta numa velocidade de, acho que é de 27.545 km por hora. Olha a velocidade grande. Então ela está dando volta aqui na Terra. Está circulando nessa velocidade. Eu falo assim, oxi, por que ela não cai? Né? Por que ela não cai? E aí, se você entrar no site, você vai ver que a estação espacial está lá girando. Você vê lá do espaço. Ela não está girando assim, em volta de um domo. Ela está girando assim. Está girando assim, assim. Aí você fala assim, por que ela não cai? Porque veja só. E por que ela tem que ter essa velocidade tão grande, Wesley? Velocidade é uma grandeza vetorial. Um vetor ele tem módulo, direção e sentido. Se você varia uma dessas grandezas, o módulo, a direção ou o sentido,
você vai provocar uma variação na velocidade. Aí a gente cai em outra definição de mecânica. Aceleração é variação de velocidade. E aí, se você tem uma variação na velocidade, você tem aceleração. Se você tem aceleração, você tem uma força, que dá a segunda lei de Newton, caso particular, que todo estudante aí sempre fala, e é o caso particular onde a massa é constante. F é igual a ma, todo mundo conhece. A estação espacial está nessa velocidade ao redor da Terra para que ela crie uma força que se iguale com a força gravitacional que está puxando ela. Então, assim, como se aqui não tem como eu desenhar aqui, né, gente? Mas olha só, se a gente se você fizer um círculo aí em casa, colocar uma bolinha e uma seta na ponta dessa bolinha e for desenhando, você vai ver que a ponta dessa bolinha vai estar mudando a direção. Então, imagine que isso é a velocidade. Lembra que eu falei? Velocidade é um vetor. Então, ele tem modo, direção e sentido. Se você vai variando a direção dele, ou o sentido, você vai tendo a variação da velocidade, que tem variação da velocidade que provoca aceleração, que provoca a força. Aí, com essa velocidade, você cria uma força que se iguala à força gravitacional da Terra e impede que a estação espacial caia aqui. Wesley, como é que eu reproduzo isso aí? O que eu falei. Pega um balde de água, coloca água e fica girando. Bem rápido, você vai ver que a água não vai cair. E é a mesma coisa que está acontecendo lá. Outro experimento que eu poderia citar, pêndulo de Foucault. Gente, eu não vou explicar o pêndulo de Foucault. Mas se vocês não entenderem um vídeo na internet, colocar assim, pêndulo de Foucault, falar com a Ademir, a gente vem e grava um vídeo para a Ademir postar no canal explicando o que é o pêndulo de Foucault. O pêndulo de Foucault prova que a Terra está girando em torno do seu eixo, a velocidade de rotação. E a outra coisa, Ademir, o que é isso aqui na minha mão? Isso é um smartphone. Esse smartphone, ele está conectado com a rede da operadora. Essa rede da operadora tem uma antena e tem um satélite. Aí eu pergunto pro pessoal da Terra plana assim, como que eu faço para colocar um satélite em órbita? Ou até mesmo GPS, como é que eu faço isso? Aí eles dizem, qual é a matemática que eu utilizo para saber quanto de combustível que eu tenho que colocar em um foguete para lançar e colocar ele em órbita da Terra? É toda matemática e toda teoria newtoniana. Eu só preciso da física clássica de Newton. Não preciso de quântica, não preciso de nada, só preciso da física clássica de Newton para colocar um foguete ao redor da Terra. E aí a outra coisa que eu vejo com o pessoal da Terra plana. Todos os experimentos que eles fazem são questionamentos da Idade Medieval, com o que Galileu se deparou naquele momento. São as mesmas perguntas. Entra até assim no reducionismo. E isso a gente não fala muito na academia porque isso já foi debatido por Galileu. Então a gente apresenta as provas, como eu estou apresentando aqui. E esses questionamentos, né? Lógico que na época de Galileu ou antes não tinha uma câmera para poder ver com tanto zoom. E cada vez que a gente melhora a câmera, vai melhorando as coisas, você vai melhorando as suas... Lembra que eu falei? Quando a gente avança na tecnologia, a gente pode corrigir alguns parâmetros. Então, assim, eu nunca parei para poder pensar ou para fazer experimento assim, se eu dou um super zoom em aquela ilha que não era para ser vista, na questão do diâmetro da Terra e tudo mais. Mas as evidências que a gente tem utilizando a gravitação universal de Newton corrobora para que a Terra não seja plana. Ela tem que ser esférica, porque toda a matemática depende disso. Todo satélite que a gente coloca em órbita, tudo que demanda é porque ela é esférica. Esférica não, né? É achatado nas bordas. Sim, sim. O pessoal geralmente, das teorias que eu acabei vendo lá em vídeos, é que basicamente a gravidade nesse sentido seria a única justificativa usada pelo heliocentrismo nesse sentido para dizer que a Terra é, nesse sentido, esférica ou achatada, como você fala. Inclusive é questionado a questão de que, por exemplo, vamos chegar até nesse assunto ainda, né? Porque há também questionamento sobre a viagem à Lua. Sim, tem. É toda uma conspiração grande aí, né? Da viagem à Lua. De um lado, eu entendo que eu não devo confiar numa tela. Então eu não vou, a mesma coisa de eu assistir um filme, pra mim, aquilo ali é a verdade. Não, é uma tela. Então, existe muita coisa até chegar a informação a mim. Por isso, eu não posso confiar naquilo em si. Então, tem que haver toda uma explicação, e aí vem a física, a matemática, etc. Mas a lógica, até me corrija se eu estiver errado, né? Pelo que eu vi no vídeo, o Sol
não é, nesse sentido, ele estaria em movimento? E os planetas assim? Os planetas estão girando em torno dele, sim. Isso. O questionamento é que os planetas estão girando em torno do Sol, certo? A Terra em torno de si mesma nesse sentido, né? Pegando aqui. E o questionamento seria como, então, poderia acontecer uma viagem à Lua nesse sentido? Porque é muita velocidade em torno do Sol, em torno de si mesmo, para poder se lançar até a Lua. Aí tem esse ponto, certo? E um outro ainda, que é a questão de o que chegou na Lua, não é? Foi o foguete completo ou o módulo lunar? Cara, tem de tudo na internet para você. Muito questionamento. Aí os caras falam assim, tudo bem, que vamos supor que eles conseguiram ir até a Lua nesse sentido, mas quando chegou lá na Lua, foi o foguete completo ou foi o módulo lunar? Aí falou, se foi o módulo lunar, como é que eles voltaram? Já vi esse questionamento já, mas é bom que o físico explique, cara. Isso é bom. Não, mas Ademir, veja só assim, vou fazer, não tá patrocinando a gente, mas vou citar aqui, né? Vão lá no canal do Manual do Mundo, e ele comprou, ele teve dinheiro, né? Ou quis investir, ou ele ganhou, sei lá. Ele ganhou uma réplica da Apollo que foi pra lá. Aí ele vai desmontando e demonstrando o que chega na Terra e o que volta. Então, assim, o que chegou lá não foi um módulo, né? Uma cápsula com módulo que ainda tinha para chegar próximo da Lua. E depois o módulo foi e pousou. E ali tinha uma cápsula de combustível suficiente para fazer ele ejetar. Já me fizeram essa pergunta já assim, aqui há muito tempo. Mas, Ademir, sabe o que eu queria falar? Assim, ó, olha só. Quando você até citou aqui, quando começa a se questionar sobre a questão da Terra plana, eu sempre vejo descambar para uma teoria da conspiração e algumas razões teológicas furadas. Por exemplo, se a Terra for redonda, como é que todo olho vai ver a volta de Jesus? Olha para você ver, Deus é fraco o suficiente para não juntar todo mundo em um local, não se fazer visível, né? E a outra coisa é da evidência. Qualquer pessoa pode comprar um telescópio e consegue enxergar os planetas. Por que todo planeta é esférico e só a Terra tem que ser plana? Aí a gente volta para aquele questionamento de Galileu, que essas pessoas hoje eu enxergo elas como a Igreja Católica medieval, que diz assim, Galileu, se tu não disser que é o Sol que está girando em torno da Terra, fogueira. Porque Galileu ele comprovou lá atrás que era a Terra que girava em torno do Sol e que para isso acontecer as forças que governavam ali junto com Kepler, que eu citei Kepler aqui no início, não foi? Que ele com a matemática conseguia louvar a Deus pelas leis que ele fez. Kepler, ele estudou bastante o movimento dos corpos celestes. E Newton pegou muito dele para poder explicar também. Então, tudo isso que o pessoal está questionando hoje são anos de fundamentação de teoria física que se tornaram leis e estão estabelecidas. E aí, às vezes, as pessoas eles querem questionar sem parar para poder ler, ou sem fazer o experimento correto. Qual é o experimento que faz? Eu pego aqui, coloco a régua. Está vendo? Está vendo aqui? E aí, por isso que eu falei, olha o pêndulo de Foucault, vamos observar a estação espacial, mas aí agora eu quero pegar e falar assim, vamos pensar como a cabeça do cara da conspiração. Porque, em geral, eu vejo que eles falam que a NASA está escondendo as informações, né? Tá bom. A NASA é uma agência espacial norte-americana, certo? Só que existe a agência espacial russa também, né? Existe a chinesa, a europeia, a japonesa, todas elas. Ademir, a Rússia morre de amores pelos Estados Unidos? De jeito nenhum. Razões de sobra para poder desmentir tudo, né? Se for tu acha que se os americanos não tivessem chegado na Lua, a Rússia não teria já jogado isso no ventilador? Com certeza. Qual o interesse que Putin tem de manter isso guardado? Então, essa é uma evidência quando a gente... porque assim, eu tenho percebido que por mais argumentos técnicos que eu dei, é como se eu estivesse falando para uma parede, para a galera. Assim, porque já desde 2015 eu vou respondendo bastante isso, né? E aí eu me detenho nisso, né? Me detenho em falar coisas simples. E outra coisa simples, ó. Gente, faz o seguinte, ó. O pessoal da Terra Plana disse que não tem condição de ter um voo direto do Chile para a Austrália. Mas se você for lá, tem empresa aérea que faz o voo direto, sem fazer escala na Europa. Como é que isso é possível? Vai bater no domo? Eles voam para o sul
Um voo de 10 horas e 40. Coloquem aí na internet aí. E coloquem aqui nos comentários quem encontrou esse voo. Vai lá e voa direto, 10 horas e 40. Tá passando por dentro do domo? Não tem condição. E aí eu vejo que é muita teoria da conspiração. Por isso, Ademir, que eu tento dar uns conceitos assim básicos, mas peço para eles buscarem pensar um pouco também na conjuntura nossa de mundo. De voos normais que a gente tem direto, de que a própria Rússia seria a maior interessada em desmentir. E depois disso aí, vamos estudar ciência. Para nós, assim, basta, por exemplo, vamos pensar em perspectiva. A nossa perspectiva é daqui para fora. Então, o que nos ajuda a compreender e a medir a física e a matemática. Então, não é necessário que eu tenha uma perspectiva de fora para saber como isso funciona de fora. Não. Porque a gente consegue extrapolar, né? Consegue extrapolar, por exemplo, como é que eu sei a temperatura do Sol? Eu analiso a cor do Sol. Pela cor do Sol, eu consigo dizer a temperatura que ele está. Certo? Como é que eu sei quanto tempo que a luz do Sol demora para chegar na Terra? Sabia que ela demora 8 minutos para chegar aqui? Então, cada vez que tu olha para o Sol, você está vendo como ele estava 8 minutos atrás. Não como ele está agora. Como é que eu sei disso? Quando eu calculo a velocidade da luz e vejo qual é a distância da Terra ao Sol, aí eu vou saber quanto tempo a velocidade da luz demora de sair do Sol até chegar aqui. Então, eu não preciso sair da Terra para observar. Que esse é o bonito. A gente consegue observar os oceanos daqui da Terra. Então, eu não preciso sair. Quer ver uma coisa interessante? Ó? Um astronauta, teve um desses astronautas que foram lá para o espaço. E ele fez uma coisa bela. Quando ele foi ler, ele pegou e leu o Gênesis, a criação. Porque ele estava vendo ali a Terra e vendo todos os corpos, ele leu o Gênesis. E eu lembro que quando eu vi esse vídeo me impactou bastante, né? Mas eu acho que quase ninguém nunca viu a televisão reproduzir o astronauta lendo Gênesis ali, 1 e 2 e 3. 1 e 2, né? Gênesis 1 e 2, na criação do universo, quando ele estava lá voando pela Apolo. Então, não precisa... E outra coisa assim, a gente agora tem umas imagens fantásticas aí do telescópio James. Rapaz, com muito mais resolução do que o Hubble. Tudo que ele observa corrobora com o padrão científico que a gente já tem. Não desmistifica, ele corrobora. Entre aí, gente, ó, vocês vão colocar, acho que é o James Webb. As imagens deles são fantásticas. E uma coisa que eu acho interessante é assim, tudo é esférico, todos os outros planetas. Só a gente é plano. Isso é uma coisa... Aí volta para a questão medieval, né? Assim, a Terra como centro do universo. Aqui é o diferentão, mano. É diferente. Mas o que eu posso dizer, assim... E a gente poderia fazer... se o pessoal da bola aí, poderia tentar falar... refazer experimentos simples, demonstrar algumas coisas que você pode fazer em casa para comprovar isso, né? Mas... Para mim, o que tem vencido, as pessoas que defendem isso, e aí eu vou contar uma coisa curiosa para você. Quando explodiu em 2015, aí meu primo liga para mim. Eu tava lá tava no meu pós-doc em Madrid. Aí me mandou esses vídeos todos. E aí eu comecei, cara, a conversar com ele. Eu passei, acho que foi 7 horas conversando com ele. 7 horas, Ademir, conversando com ele. No final, você sabe o que ele disse para mim? Mostrei todas as evidências, ponto a ponto. Ele diz assim, você vendeu sua alma para os Illuminatis. Agora você é um deles. Não, eu vou dizer o pior agora. Desde essa época ele não conversa mais comigo. Você vê como é complicado. Aí eu vi que é danoso. Isso é danoso, Ademir, é danoso. É uma religião. É uma religião. Sim, é uma religião. Para chegar nesse nível aí. É uma religião, assim, as pessoas pensam que realmente está tudo contra todos e as pessoas estão escondendo a verdade. E eu tenho observado... Jovem, você que é jovem, eu sou jovem, mas existem mais do que eu aí, na casa dos 18, 19 anos. Pensa uma coisa, se você está gastando tanto tempo vendo um vídeo de teoria de conspiração, eu lhe pergunto assim, quanto tempo você gasta lendo a Bíblia para conhecer a Deus? E depois, quanto tempo você gasta estudando o conhecimento correto? E aí você enche sua cabeça, vai ser uma palavra forte, assim, de um conhecimento um pouco inútil, que faz você ter uma visão de mundo errada. E depois faz com que você também entenda Deus erroneamente. Porque todos os homens, grandes cientistas que vieram antes de mim, entenderam assim. Por que você, com um experimento mal feito agora, sem muito rigor,
que você vê, Ademir, não tem rigor científico nos experimentos. E quando você entra na comunidade deles, não tem assim muito escrito, não tem uma matemática fundamentada. Você vê falhas na matemática, você vê falhas nos cálculos que eles utilizam e vão passando por cima e vão indo assim. E aí é isso que eu falo pro jovem, por que tu tá gastando tanto tempo com isso e acaba lhe afastando mais de Deus do que ele deixando perto de Deus? Porque isso abre porta para outros tipos de teoria da conspiração, para teologia errada, por causa de vou colocar assim, de uma péssima ciência, você acaba colocando em risco toda uma plantação. Irmão, no contexto em que eu recebi tantos vídeos, até pergunta como, quando é que o senhor vai começar a pregar sobre isso? Você tá entendendo um nível... Entendi. Um nível assim, rapaz, vocês transformaram um questionamento à ciência, por exemplo, né, ou ao método científico, ou à ciência estabelecida, em fé, em isso mesmo. salvação, basicamente. Então, tipo, quer dizer que eu preciso acreditar nisso para ser coerente, porque tecnicamente, Bíblia está dizendo isso, a Bíblia ensina que a Terra é plana, blá blá, beleza. Aí você vai ver o pessoal que vai querer usar o texto, vão chegar aos originais. A galera tudinho, baixa um Strong no Google. Interpretação, tá vendo essa palavra aqui? Isso significa, na verdade, um círculo e não um globo. Ah, para, velho. É isso mesmo. Isso aí, eu entendo mesmo também. E eles acabam se colocando igual o pessoal da teoria da evolução. Né? Não tem cheio de falhas, mas bate o pé. E é claro, olha, gente, lembra que eu falei aqui, se vocês voltarem um pouco aí, a gente falou assim, quem precisa de quem? A ciência precisa do cristianismo ou o cristianismo da ciência? E existe, claro, uma relação complexa entre a Bíblia e a ciência. É uma relação complexa. A Bíblia ela não está preocupada em ter a linguagem cientificamente correta. Ela não está preocupada. Ela está preocupada em falar do autor dela. Só que os homens que escreveram ali tinham sua compreensão de mundo em termos de ciência. Vamos pegar Moisés. Moisés, ele saiu do Egito por volta dos 40 anos, não foi? Quando ele fugiu. Moisés teve toda a educação dele lá na cultura egípcia. E lá naquela época eles já observavam os astros, as coisas, já tinham uma certa compreensão. Moisés escreveu a revelação de Deus, que Deus mostrou a ele, com a inspiração que Deus deu, mas Deus também utilizou o conhecimento dele, de mundo que ele tinha, da ciência que ele tinha, para escrever daquela maneira. Aquilo foi o que Moisés escreveu, foi daquela maneira. Jó também, daquela maneira foi escrito, daquela maneira. Jó fala assim, aí o pessoal fala, né? A terra está suspensa, não está segura por arco nenhum. Eita, mas essa palavra aqui não é esfera não, é círculo, não sei o que, né? Mas só que não está preocupada. Aí você fez uma coisa correta, Ademir. Peraí, minha fé depende de que a terra seja plana? Não, mas peraí, cientistas cristãos verificaram todos os experimentos e dizem que ela é esférica. Não, mas esses caras são questão de verdade, não. Vendeu alma para os Illuminati. É nesse nível, Ademir, nesse nível hoje. Nesse nível. Vários cristãos verificaram e vocês têm que acreditar nesses caras. Se não acreditar, vai estudar a teoria dele. Aprenda a matemática que Newton aprendeu para questionar Newton. Às vezes, o cara está questionando Newton. Newton desenvolveu o cálculo diferencial integral e o cara está questionando Newton com 2 mais 2. É isso que acontece. Por isso que eu falo que é uma ciência péssima com 2 mais 2 questionando algo avançado. É como a gente colocar um Fiat Uno emparelhado para fazer uma arrancada com a Ferrari. E falar assim, o Fiat Uno vai ganhar. Isso aí é muita fé. É muita fé. É muita fé. Encerrando então essa parte aqui de Terra Plana, vamos já caminhar para nossas considerações finais, mas só para dizer ao pessoal aí na internet que também tem estudado bastante sobre Terra plana ou tem concordado com isso e acaba que realmente esse o pensamento e acabou. Entenda, todo respeito a vocês, tá? Nós, no canal aqui eu não vou fazer como canais do que vocês chamam de globalistas nesse sentido, né? Fazem, que é tratar vocês como loucos, como burros, me perdoa a expressão. Eu acho que tem que haver respeito e para mim é direito de vocês também estudarem e questionar. Para mim a ciência tem que ser questionada porque senão virou algo dogmático, certo? É só uma questão de termos cuidado e sermos honestos com relação a isso, tá bom? Então continue estudando, o canal aqui não é para poder bater em vocês não, muito pelo contrário, tá bom? Nós tratamos de maneira respeitosa aqui, estamos com um físico aqui, tá bom? Isso é muito importante também. E o que acontece?
Por conta disso, né, eu sei que haverá, com certeza, muitos comentários no canal por conta disso, porque o assunto ele é apaixonante. O pessoal comenta muito, né? Então, eu já parei de ver há muito tempo assim já, viu, sobre isso, né? Vai começar de novo aí, nesse tempo, você vai ver. E o que acontece? Por conta disso, eu vou ser obrigado a criar uma playlist no canal que é Cristão em Ciência. Porque eu até quero fazer uma proposta antes da gente passar para as considerações finais, que é fazer uma playlist, aí de vez em quando, estamos marcando, né? Para assistirmos juntos e fazer um tipo de react de certos vídeos. Podia ser, pode ser. Terraplanistas, entende a situação? Isso eu acho que seria interessante, a gente bater um papo, conversar, eu pausar o vídeo, ó, mas isso aqui então, meu irmão, como é que a gente vai refutar isso aí? Entende? Com respeito a todo mundo, beleza? Tranquilo. Pra finalizar essa questão aqui então, tipo assim, são só alguns temas rápidos, não precisa se aprofundar não. Existe algum tipo de comentário sobre o multiverso da academia? Marvel! Né? Rapaz, quando eu escutei uma pessoa falando de multiverso outro dia, eu falei assim, assistiu o filme do Homem-Aranha, né? Mas vamos aqui, assim, ó, eu tava conversando tem um profissional FAO, ele é teoria de campos, né? Isso dessa área de cosmologia e tudo mais. E quando você tenta colocar a teoria do Big Bang, digamos assim, ou a teoria que alguns chamam de teoria da expansão, como a origem do universo, você vê que tem um problema ali com a energia útil utilizada para que ocorra essa expansão. O que eu quero dizer? Ela acaba violando a segunda lei da termodinâmica. E aí você falou, espera aí, não tem como violar a segunda lei da termodinâmica, porque você não pode você está tendo um desequilíbrio nas energias. O que é isso? É como você criar uma máquina de motor perpétuo, basicamente. A termodinâmica diz isso. E a entropia, que vai cair na entropia da segunda lei, quando você está andando no seu sapato, a gente está andando com o sapato ou com o pneu do carro, o que acontece? Ele fica gasto cada vez mais. Quando nossa mãe, você que é mais jovem, que não forra a cama, não faz nada, quando sua mãe arruma seu quarto e você fica lá uma semana e ela volta uma semana depois, sabe como? Todo bagunçado. Sabe o que tu fez com o seu quarto? Tu aumentou a entropia do seu quarto. Você desorganizou. Você não organizou ele. Então está relacionado com gasto de energia útil para poder fazer as coisas. A gente coloca assim entropia. Aí realmente, aí o pessoal, para tentar ver essa flutuação de energia, né, colocando aqui de forma bem rápida, tentar corrigir essas flutuações de energia, então eles pensam em um gerador de universo. Então assim, eu vou tendo vários universos que vai equilibrando essas flutuações de energia até chegar num universo como o nosso, que tem uma energia adequada, assim, que deu certo. Então, muitos universos para um que deu certo. Mas lembra que eu falei de sintonia fina, de ajuste fino das constantes? O multiverso também não explica ajuste fino das constantes para que a gente tenha um universo habitável. Tem um físico ateu que tem muita preeminência no Discovery Channel, que é o Grace, esqueci o nome dele agora, é o Tyson. Aí ele fala que o design inteligente e o princípio antrópico, né, que é o que a gente utiliza para que as condições físicas que a gente tenha vida, estão ajustadas para que a gente tenha vida na Terra, ele diz que para onde você olha, o universo é inóspito, né? Não gera vida. E a gente quer ser o bonzão aqui, que só aqui tem vida. Sim, porque Deus fez assim. Porque está ajustado dessa maneira. Aí eles querem dizer assim, não, existem vários universos. E tu consegue provar que existe vários universos? Então, um experimento? Não consigo. Sabe a única coisa que consegue provar, Ademir? É uma coisa chamada radiação de fundo. Aí eles pegam essa radiação de fundo e diz que essa radiação de fundo, a radiação de fundo ali dá espaço para a expansão do universo. E é a única coisa que tem. Se você for conversar com um físico honesto dessa área, ele vai dizer, experimentalmente a gente consegue comprovar que existe radiação de fundo e que o universo está em expansão, todo o resto é especulação. Todo o resto é especulação. Isso é o que se tem. Multiverso, especulação também. É especulação para explicar uma flutuação de energia que a teoria do Big Bang não explica, para não violar a segunda lei da termodinâmica. Porque, assim, do meu ponto de vista como físico, e agora falando como criacionista, Deus criou as coisas como a gente observa agora. Ele não demorou milhões de anos para criar, como diz a teoria da evolução. Se a gente fosse observar Adão logo depois de Adão ser criado, a gente ia observar ali Adão na casa dos seus 25, 23 anos. E se você pegasse Adão e desse para um cientista investigar Adão, ele ia dizer, esse homem aqui tem 25 anos. Mas na verdade Adão tinha 30 minutos.
Porque Deus fez Adão daquela maneira. Da mesma maneira como Deus fez o universo. Ele já fez ele completo. Ele não foi fazendo pouco a pouco, como tentativa e erro. Não, Deus fez completo. Tal como a gente pode observar, foi assim que Deus fez. E isso que me dá, assim, me dá prazer. E aí ele fala assim, olha, e eu vou deixar que os homens descubram como algumas coisas que eu fiz. Porque a gente não consegue descobrir tudo não, viu? O físico que fala que consegue entender perfeitamente todas as coisas, ele está sendo um pouco incoerente ou um dotado aí de arrogância, vamos dizer assim. Mas a gente consegue compreender muitas coisas. E do que a gente consegue compreender, aponta para um design inteligente. Aponta para um projetista perfeito. E as pessoas, os grupos científicos aí na busca, né, de tirar Deus do meio, de não dizer que existe um design inteligente, que não existe um projetista, aí correm para a teoria do multiverso, correm para essas coisas. Então. Terra jovem ou terra antiga? Terra jovem. Tem alguma explicação básica para pensarmos sobre... Já vi, isso é coisa de terraplanista também, tá? Para onde foram as águas do dilúvio? Aí há argumentações que vão dizer que, na verdade, no centro da Terra tem essa água. Essa água desceu para lá. Não é magma nesse sentido. Entendeu a situação? Não, é outra. Nunca foi comprovado cientificamente esse não. Então, tô jogando assim por alto porque, de repente, pode ser assunto para vídeos futuros, né? Não, primeira vez que eu escutei isso, eu nunca escutei isso não. Mas eu já ouvi, rapaz. Tem tanta coisa nesse YouTubezinho aí. Água no centro da Terra, né? O magma. E os magmas que vem de onde aí? Eu não entendo não, mas tudo bem. Os caras estão falando, vamos pesquisar, vamos questionar. Ademir, sobre essa questão assim, o pessoal pode pesquisar sobre a Eva mitocondrial, né? Eu não sou biólogo, mas eu andei lendo sobre a Eva mitocondrial. E a idade da Eva mitocondrial é de aproximadamente 6 mil anos. Casa com Gênesis. O que se tem descoberto aí no tecido mole, as proteínas dos fósseis dos dinossauros, também não é de milhões de anos, né? Não tem como uma proteína existir tanto tempo assim. Eu andei lendo os artigos, aí vale dizer, gente, que é artigo científico sério, né? Pesquise aí, tem quem fala muito bem da Eva mitocondrial, é uma professora, a doutora Rogéria, esqueci o sobrenome dela agora. Fala muito bem que ela tem formação em genética. Então, como eu sou físico, às vezes o físico se mete a falar de várias coisas, né? Mas aí eu não quero me aprofundar. Aí deixo pra vocês aí, ó. Pesquisa aí a doutora Rogéria, ela vai... geneticista, já participou de alguns programas de fé em ciência aí também. Ela vai falar muito bem sobre a questão da Eva mitocondrial. E vocês vão ver. Muito bem, muito bem. Viagem no tempo não, né? Meu irmão, é sério, Os caras viajam nisso mesmo, é sério, pô. Não tem como a gente voltar no tempo, não, velho. A entropia é a seta do tempo. A entropia, que segundo a lei da termodinâmica, é dada como a seta do tempo, né? Porque assim, a entropia aponta para uma maior desordem, né? Então, se você voltar, utilizar a entropia e ir regredindo, você consegue identificar mais ou menos como tudo começou. Mas não tem como você viajar no tempo. O Einstein até tinha uma ideia sobre o tempo. Ele dizia assim que o tempo é no rio congelado, em que você pode, com os métodos, com a teoria correta, passear por ele. Mas quando ele diz isso, não foi a questão de ser humano para o corpo passear. Não. É de você utilizar a teoria e ir regredindo a estados anteriores da nossa realidade, que você pode comprovar, antes seria assim, antes era assim, entendeu? Mas não tem como você fazer ali Back to the Future, né? Entrar no carro ali e acelerar, para quem é mais velho, né, na nossa cidade, né? Acelerar o DeLorean a 160 km por hora e voltar para os anos 50, não tem como fazer isso. Perdeu, meu amigo. Isso não faz sentido, realmente. Mas o pessoal realmente viaja. Às vezes o pessoal realmente confunde muito ficção com mesmo, ciência. É mesmo, Ademir. Tu já viu já? Oxi. E manda pra você. Quando é que você vai pregar sobre viagem do tempo? Já pensou. Cara. Falei assim, não, calma. Estamos viajando no tempo. Relaxa. Você vai ficar velho. É isso mesmo. Só, o sentido é envelhecer. Então, acabou. Então, é assim. Bem... Então, acho que dá para poder começar já a pensar nas considerações finais. Antes de chegar nessas considerações finais, eu queria que você pudesse falar, então, e aí vai ser um background importante para quem está começando aí na área científica, para o jovem cristão, não é? Como glorificar a Deus, não é? Com a ciência. Como?
Isso é uma pergunta que permeou minha cabeça por muito tempo, sabe? Eu, por muitas vezes, imaginava que toda energia que eu estava colocando ali para fazer um trabalho científico, para estar no laboratório, escrevendo, as medidas, era um trabalho assim que não glorificava a Deus. Porque se você olha para minha história, minha relação com Deus, ela começa na Igreja Católica, e eu saio aos 20 anos da Igreja Católica. Ali ainda estava terminando minha graduação em Física. Então fui para a Igreja Batista, depois conheci a Fé Reformada e estou congregando hoje aqui junto com a Castelo Forte na Igreja de Pastor Ronaldo. E a minha relação com a fé para glorificar a Deus, ela andou lado a lado com o meu amadurecimento em relação a quem Deus é. Foi quando eu comecei a pesquisar, eu falei assim, não, peraí, existem outros homens na ciência que glorificaram a Deus, o que eles dizem, né? E existem muitos homens de grande capacidade, como o dado que eu dei. De 1900 até o ano 2000, mais da metade, 60% dos ganhadores do prêmio Nobel foram deístas ou cristãos. Pegasse um dos fundadores da NASA, digamos assim, Wernher von Braun, alemão, cristão. Pega do dia de hoje, eu não concordo muito que ele é evolucionista ateísta, o Francis Collins, do que trabalhou no Projeto Genoma, cristão também. Tem muita gente proeminente, tanto no Brasil como fora do Brasil. No Brasil pode dizer várias pessoas aqui, Marcos Eberlin, professor Marcelo Zaldini ali da UFRPE, ou da UFPE, professora Rogéria, pessoas que têm doutorado, que têm pesquisa, que são assim, que têm currículos acadêmicos muito bons, que são cristãos também. Aí eu comecei a tentar perceber assim, o que motivava esses homens a glorificar a Deus com o que eles fazem. E aí eu vi a questão da vocação. Cada um eu tenho minha vocação na física, mas uns têm vocação para química, para biologia. E quando você entende que essa perfeição que salta aos seus olhos, que faz você compreender um mecanismo, um fenômeno, foi feita por alguém que colocou fé em seu coração, aí dá sentido para a tua profissão. E isso me ajuda na minha pesquisa, Ademir. Quando eu vou fazer uma pesquisa, começar um trabalho, eu disse para minha esposa semana passada, estudando para uma palestra que a gente vai fazer aí no próximo dia 20. Eu me lembrei que toda vez que eu vou fazer um trabalho, a gente produz uma nanopartícula, vai fazer algum experimento, eu já saio com a ideia do seguinte, eu sei que existe um fenômeno ali. Se eu tiver com a metodologia correta e Deus permitir, eu vou conseguir descobrir o que está acontecendo ali. Essa é a visão cristã que eu falei assim, né? Que a ciência depende da visão cristã. Porque eu sei que é ordenado. Se Deus me der capacidade, e a capacidade não vem assim não, viu gente? Eu deitado no meu sofá não. A capacidade que eu tô falando é você gastando horas no artigo científico, estudando, vendo os métodos, né? Aprendendo metodologia científica e aplicando corretamente. Você vai descobrir o padrão que Deus colocou ali. Quando você quer, por exemplo, já trabalhei muito em interação de nanopartículas com células. Já trabalhei muito com identificação de tumor utilizando nanopartículas. Recentemente fiz trabalhos onde a gente utiliza a luz para determinar os parâmetros bioquímicos das células. Por exemplo, células vermelhas, outros tipos de células. Então, a gente fez um trabalho com a Covid também, participei do projeto da Covid, vendo como o vírus da Covid afetou na célula vermelha. E a célula vermelha é nucleada, né? Não tem por que o vírus estar ali dentro, mas a gente conseguiu ver que ela afeta a capacidade da célula transportar oxigênio pelo corpo, e aí sem oxigênio você não consegue combater processo inflamatório. E eu falo, olha, se tem alguma coisa aqui para descobrir com essa técnica, se essa técnica aqui, se eu estou utilizando ela bem, se eu fiz aqui o experimento da maneira correta, eu vou descobrir o que Deus tem aqui para mim. E isso é o que me motiva. Aí quando eu descubro, eu consigo fazer uma coisa, fico rindo para as paredes, saio com minha esposa, com minha família, e porque Deus permitiu que eu descobrisse alguma coisa que Ele criou. É isso que me dá motivação. É assim que eu vejo que eu glorifico a Deus. Utilizando minha vocação para descobrir a impressão digital que Ele deixou na criação dele. Muito bem. Considerações finais então aí, para a turma que está acompanhando. Pessoal, aqui uma proposta que o nosso reverendo aqui, o irmão Ademir, fez para a gente participar aqui.
Queria dizer para vocês que a ciência ela não está em guerra com o cristianismo. Não existe guerra entre elas. O que existe são pessoas que não aceitam as verdades do Evangelho e querem questionar a verdade bíblica, quem criou, quem fez tudo, por meio de ideias que a gente pode chamar assim de uma ciência não tão bem intencionada. Certo? Porque por trás dessa ciência, né, que quer dizer que Deus não existe, ela vem carregada de um monte de ideias, de uma teologia, de argumentos que vai destruir família, que vai destruir os nossos filhos, que vai destruir a nossa cultura, que vai destruir a nossa igreja. E, além disso, é uma contradição, né? É o que eles pregam com a ciência que eles praticam. Porque eles não deixam a gente questionar o método que eles estão utilizando. Aí tratam nós, cristãos científicos, como como se tivesse alguma falha, Ademir. Muitos dizem, eu acho que você não estudou direito. Porque quando a gente chega no nível na academia, não tem como questionar a questão de inteligência. Como é que esse homem fez graduação, mestrado, doutorado e acredita em Deus ainda? Essa é a grande pergunta. Eu acredito em Deus porque as evidências científicas que eu observo na natureza indicam para a mão de um Criador perfeito. É isso. Olha eu aqui de volta. E aí, gostou do vídeo? Gostou do bate-papo? Tirou dúvidas? Ficou com mais dúvidas ainda? Então aproveita e se inscreve no canal, marca o sininho das notificações para você ficar de olho em tudo que postamos aqui, beleza? Dá o seu joinha porque ajuda bastante. E se você tiver dúvidas, questionamentos, fique à vontade. Comenta aí o que você achou do vídeo, tá bom? E mais do que isso, recomenda para todo mundo que você conhece. Compartilha o canal aí com a galera todinha, beleza? Combinado então? Valeu e até o próximo vídeo.